Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai trabalhar com tabelas e imagens dentro do Word, voltados para trabalhos acadêmicos, TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Vou mostrar como é a padronização que a gente deve fazer e também como deixar tudo totalmente automatizado, assim como também incluir lista de tabelas e lista de figuras, ok? Então vamos para cá, ó. A gente tem algumas imagens e eu preciso colocar essas imagens dentro de uma certa padronização, né, que a ABNT pede. O primeiro passo é a gente centralizar as imagens, todas elas devem ser centralizadas. Então basta que eu clique na imagem e venha aqui na opção de centralizar, certo? Posso centralizar todas, algumas se eu quiser eu posso colocar também como sendo uma figura, por exemplo, figura tal A e figura X, né? Figura XA, figura XB, por exemplo, certo? Como nesse caso aqui, ó. Posso deixar as duas do mesmo tamanho, certo? De mesmas dimensões, pelo menos em altura, né? Se eu quiser alterar, deixar a altura certinha dessas duas aqui, para deixar as duas juntas, né? Como sendo uma figura só, com duas imagens, eu posso também, vamos supor que eu queira a mesma altura dessa imagem à esquerda. Então eu vou pegar aqui, ó, clico nela, seleciono, venho aqui em formato de imagem, verifico qual é a altura dela, está em 5.01, vamos deixar 5 aqui, para ficar certinho. Bom, o que eu posso fazer agora é clicar na outra, vir aqui também e deixar 5, certo? Então as duas já estão perfeitamente com a mesma altura, ok? Beleza. As tabelas também são a mesma coisa, tá? Deixei tabelas em branco aqui só para a gente ver como é que funciona, mas funciona para qualquer outro tipo de tabela também. Basta que eu clique aqui nessa cruz, né? E marque aqui centralizado. No caso já está, né? Mas eu posso clicar e centralizar. Beleza. Bom, o próximo passo que a gente vai fazer aqui é colocar legendas, certo? Legenda nas figuras. Então eu vou colocar uma legenda nessa figura aqui, na figura de baixo primeiro, que aí depois a gente coloca aqui e a gente vai ver que o próprio Word vai automatizar isso para a gente, tá? Para que seja tudo automatizado, então a gente precisa inserir legenda de acordo com o Word. Então eu venho na imagem que eu quero, colocar uma legenda, botão direito em cima dela e vou colocar inserir legenda. Beleza, aqui já aparece para mim a legenda figura 1, o rótulo é o título que vai vir ali, né? Antes do texto que a gente vai colocar é figura mesmo, por isso está figura 1 aqui, certo? A posição, se eu quero abaixo ou acima do item, ok? Vou deixar abaixo mesmo. E aqui dá para mudar algumas outras coisas também. Por exemplo, essa de numeração, né? Eu posso incluir aqui o número do capítulo. Então seria figura 1.1, por exemplo, a primeira figura do primeiro capítulo. No segundo capítulo, por exemplo, a primeira figura ficaria figura 2.1, é a figura 1 do capítulo 2, ok? Então eu vou deixar isso aqui sem mesmo, deixar normal. Então figura 1, vou colocar aqui rodovia. Certo? Rodovia 1, eu vou ter várias imagens, né? Vou colocar rodovia 2, que é a minha segunda imagem, né? Então eu dou um OK e eu tenho aqui agora, né, a minha legenda, ok? Percebam que se eu selecionar essa linha toda, agora meu cursor está desaparecendo, aqui, ó. O número 1 da figura 1, ele está marcado um pouco mais forte, isso significa que ele já está automatizado pelo Word, ok? Bom, aí aqui, selecionando tudo isso, né, já tem aqui um estilo de legenda do próprio Word, certo? O que a gente vai fazer? Alterar esse estilo para um estilo próprio da ABNT, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, em vez de mexer aqui no estilo direto, que você pode fazer isso, você pode mexer aqui mesmo dentro da sua própria legenda, ok? Então vamos alterar as propriedades, né, dessa legenda aqui. A gente não quer ele itálico, também a gente quer que a cor, né, seja preto, certo? Do texto. E aqui normalmente a gente usa em parágrafo, a gente vem aqui no cantinho e a gente vai colocar aqui ele com espaçamento simples, já está, mas que aqui depois, ó, o espaçamento depois de qualquer texto, né, que esteja dentro do estilo de legenda, a gente vai colocar 0, ok? E depois dá para a gente só adicionar um espaço aqui, tá, com outro estilo que seria o estilo normal, que é o do texto corrido.
ok? Beleza. Então eu já tenho isso aqui. Eu posso também alterar, que eu gosto de fazer, o estilo da própria imagem, tá? Então dentro da imagem eu gosto de criar um estilo para ela aqui, tá? Mas se você quiser, basta que se você quiser colocar uma por uma, né? Você pode vir aqui em parágrafo e tirar o espaçamento entre linhas e deixar simples, tá? Aqui eu já tenho um estilo de imagem, né? Então eu clico na imagem, ó, clico em parágrafo e eu sei que o espaçamento antes e depois vai ser 0 e o espaçamento entre linhas, que antes estava 1,5, vai para simples. Então eu clico em OK. Só que ela continua aqui, ó, no estilo normal. Então se você quiser, você pode alterar isso daqui. Ah, eu quero deixar um estilo próprio para a imagem. Você pode criar esse estilo próprio para a imagem para você, certo? Se você quiser, pode usar o próprio estilo de legenda. Então você pode vir aqui, ó, e clicar no estilo de legenda, certo? Só que aqui ele voltou para esse texto justificado, né? Porque a gente ainda não fez uma configuração. Beleza, vamos lá, eu alterei o estilo da legenda, certo? Ele está centralizado na cor que eu quero, na fonte que eu quero, que é Times, e no tamanho que eu quero, vamos colocar aqui tamanho 10, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu quero que essa configuração que eu acabei de criar para a minha primeira legenda seja aplicada para todas as outras figuras e tabelas que eu vou criar, certo? Então como é que eu faço isso? Seleciono o meu texto da legenda, venho aqui no estilo, que é o meu estilo legenda, né, que está aplicado a esse texto, clico com o botão direito e venho aqui, ó, atualizar legenda para corresponder à seleção. Beleza. Agora, percebam que isso aqui não mudou nada, mas a imagem que eu também tinha colocado no estilo de legenda, agora ela centralizou. Por quê? Porque o meu padrão agora do estilo legenda está centralizado. E você percebe também que o próprio texto, né, do estilo alterou aqui. Ele ficou preto mesmo, tirou do itálico e aí pronto, né? Finalizamos aqui o estilo da legenda, ok? Beleza, então tem aqui minha figura 1 e eu posso citar ela aqui no texto. Então, por exemplo, ó, conforme a figura 1, então, em vez de você colocar aqui, escrever, né, figura 1, você vai colocar aqui uma referência cruzada, certo? Ou seja, eu vou buscar automatizado, ok? Então, vou aqui em referência cruzada, e vou escolher aqui agora, ó, figura, que é o tipo de referência, eu estou referenciando uma figura. E o que vai aparecer no que eu vou colocar ali, nessa referência? Vai ser a legenda inteira? Ou seja, figura 1, 2 pontos, rodovia 2? Não. Eu quero aqui apenas o nome e o número, certo? Ou seja, o nome figura e o número 1. Só isso. Inserir. Pronto. Conforme a figura 1. Aí você percebe que figura 1 já está referenciando a minha própria figura 1 mesmo. Ok? Bom, então é dessa forma que a gente consegue fazer tudo automatizado. Beleza? Então tá, agora a gente vai adicionar uma figura anterior, que seria essa aqui, tá? Então a mesma coisa, eu cliquei na figura, venho aqui página inicial, já vou colocar ela no estilo de legenda, certo? Coloquei. Agora vamos adicionar uma legenda para ela. Inserir legenda, figura 1, eu vou colocar aqui rodovia 1. Certo? Deixo tudo como está, né? Que é o padrão que a gente criou. Beleza, figura 1. E a gente percebe que aqui, ó, o próprio Word, ele já alterou para a gente o que era figura 1 antes, que era essa figura aqui de baixo, virou figura 2, certo? Só que aqui ele não alterou, tá? Porque normalmente não altera esse aqui automaticamente. Mas quando você fecha o seu trabalho e abre ele de novo, fecha o documento e abre ele de novo, isso aqui vai ser alterado, certo? Então, agora a gente pode, ou se você quiser também, né? Pode vir aqui com o mouse, certo? Botão direito em cima de figura 1 e atualizar campo. Nesse caso, ó, ele já atualizou também conforme a figura 2 agora. Ok? Então a mesma coisa a gente pode colocar aqui. Vou colocar um texto aqui em cima, que está em legenda, né, o estilo. Vou passar aqui para normal. Vou colocar aqui conforme a figura 1 agora, né? Então referência cruzada, pego a minha figura 1, apenas nome e número e inserir. Beleza, aí você escreve o seu texto, ok? Beleza, então isso daqui já está pronto para a gente, né? Vamos tirar essa daqui, agora já deu para ver que ele automatiza, né? Tudo certinho.
Agora, nesse caso, eu quero criar uma figura 3 que tenha a letra A, essa figura, essa imagem à esquerda, e que a letra B seja referente a essa imagem à direita, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Uma dica que eu dou é você criar uma tabela e inserir essas imagens dentro da tabela, certo? Então, como é que a gente faz isso? Ó? Eu venho aqui em inserir tabela. Essa tabela vai ter que ter duas colunas, porque eu quero duas imagens, certo? Mas eu quero duas linhas, né? Porque a primeira linha vai ficar com a imagem e a linha de baixo vai ficar com a legenda, ok? Então eu vou colocar aqui. Basta que eu pegue a minha imagem e arraste aqui para cima, para o local dela. A mesma coisa com essa aqui, eu clico e arrasto para o local que eu quero. Beleza, então as minhas imagens já estão aqui. Depois a gente pode tirar a borda dessa tabela, né? E aí já fica tudo acertado, né? Beleza. A mesma coisa, eu posso aplicar o meu estilo na imagem, certo? Aquele estilo de legenda lá eu posso aplicar nessa imagem. Então eu clico aqui, página inicial, clico aqui nesse estilo, né, de legenda. Caso você tenha uma figura que seja um gráfico, né, aí, ou tenha outras figuras, né, no seu texto que tenha valores em texto, aí eu recomendo que você crie um estilo específico para a figura, certo? Que aí vai ficar tudo padronizado de acordo com a sua figura, com um gráfico, por exemplo, ok? Bom, se eu quisesse fazer isso, né, eu poderia vir aqui e criar aqui um novo estilo. Ó. Vamos fazer isso, ó. Criar um estilo, eu vou colocar aqui figura, certo? É o estilo de figura que eu vou usar. Então, ok, a gente vai ver aqui, ó, o meu estilo figura, certo? E a gente pode ver aqui em modificar quais são as suas características, né? O tamanho 10, ele é baseado no estilo da legenda, certo? Ele está centralizado e por aí vai, ok? Você pode alterar de acordo com o que quiser. Beleza. A mesma coisa eu posso fazer com essa outra figura. Coloco aqui no meu estilo novo, certo? E ok. Vou clicar aqui do lado, vou colocar aqui, ó, dou um Enter, né? Entre parênteses, letra A. A mesma coisa eu faço com essa outra imagem, né? Clico no final, Enter, entre parênteses, letra B, ok? Agora a gente vai colocar a legenda para essas figuras aqui, tá? Então, eu vou colocar a legenda aqui, ó, nessa linha de baixo. Então, vou selecionar as duas colunas da linha de baixo, venho aqui em Layout, tá? E mesclar células. Mesclei as células, agora sim eu posso colocar minha legenda aqui, tá? E aí eu vou colocar a legenda aqui referenciando toda essa tabela, tá? Que tem dentro dela as figuras. Então eu vou aqui, botão direito nessa cruz, né? E clico em inserir legenda. Beleza, aqui já está a figura. Caso ele tenha colocado tabela, você vem aqui e muda para figura, tá? Que é o rótulo. Então figura 3, 2 pontos, vou colocar aqui, por exemplo, estradas de terra. Aí você ainda pode colocar, né? Letra A, por exemplo, né? Viçosa. E letra B, por exemplo, Porto Firme. Certo? Então colocamos, a legenda veio aqui para baixo, ó, certo? Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda a minha legenda e vou clicar e arrastar ela aqui para dentro. Pronto. Veio um espaço aqui a mais, só apagar ele e pronto. Tá aí a nossa imagem prontinha, certo? Dessa forma que a gente consegue colocar assim. Bom, agora só falta apagar as bordas dessa tabela. Então eu clico aqui na tabela, venho aqui nessa opção, ó, e clico em sem borda. Pronto, ficou aqui a minha figura 3 sem a borda, perfeitinha, tudo centralizado de forma mais perfeita possível. Ok? A mesma coisa eu posso colocar aqui agora, conforme a figura 3. Referência cruzada, figura 3. Beleza, ótimo. Agora vamos supor o seguinte, para a tabela é a mesma coisa, tá? Não tem diferença, vamos fazer ela aqui rapidinho. Então, para a tabela 1, inserir legenda, só que agora é tabela, certo? Tabela 1, exemplo 1,
já foi ali para cima. Para a tabela 2, inserir legenda. Rótulo é tabela, posição acima do item selecionado. Então, exemplo 2. Maravilha. Já estou aqui também, ó, esse texto, né, já está aqui também na fonte, no estilo legenda, ok? Beleza. E posso também fazer a mesma referência para ele, né? Então, conforme a tabela 1, então vamos pegar a referência cruzada. Agora eu troco aqui o tipo de referência, venho para a tabela, apenas nome e número e inserir. Beleza, a mesma coisa eu venho para o texto aqui de baixo. Então, conforme. Agora vamos fazer uma coisa diferente. Antes de colocar essa tabela 2, a gente pode colocar assim, ó, conforme as tabelas 1 e 2. E aí nesse caso vai ser um pouquinho diferente, porque eu não consigo colocar as tabelas 1 e 2, certo? Ou eu vou ter que colocar direto, né? Quando eu venho aqui em referência cruzada, né? Eu não tenho a opção apenas o número, certo? Então, conforme as tabelas, aí eu coloco 1 e 2, eu não tenho essa opção de ter só o número, né? Então, fica difícil da gente produzir isso, né? Se eu coloco somente coloco aqui apenas nome e número e coloco as duas, ó. Então, tem as duas aqui, eu posso separá-las, né? Com espaço aqui, ó. E aí eu ficaria assim, conforme tabela 1 e tabela 2, mas aí talvez você queira deixar o texto um pouco mais redondinho e colocar conforme as tabelas 1 e 2, certo? Para fazer isso, aí a gente vai utilizar o indicador, certo? No caso do indicador, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou criar um nome para o número da tabela que eu quero referenciar dessa forma, certo? Então, se eu quero referenciar dessa forma, conforme as tabelas 1 e 2, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou deixar conforme as, aí eu vou ter que escrever tabelas. Tabelas, e vou deixar só o espaço aqui para eu escrever o número. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou vir aqui em tabela, certo? O 1 é o marcado, é ele que tem uma referência mesmo. Então, eu vou vir aqui, ó, seleciono apenas o número 1, certo? Venho aqui em inserir, e eu vou inserir um indicador, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, indicador, e vou colocar um nome para ele. Posso colocar aqui, por exemplo, tab 1, para me lembrar que é a tabela 1, certo? Que eu estou referenciando com esse código aí. Então, adicionar, beleza. Eu já tenho esse indicador agora adicionado. Aqui abaixo do indicador eu já tenho, ó, referência cruzada, certo? Então, abaixo do indicador. Eu já posso referenciar esse número agora, através do indicador. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, posiciono meu cursor onde eu quero colocar o número, certo? Venho aqui em referência cruzada. Agora eu vou trocar aqui de tabela, eu vou colocar indicador, certo? Que eu vou referenciar agora o meu indicador, certo? Inserir referência para o texto do indicador, o texto é 1, certo? Que ele vai pegar o valor somente do número. E qual é o texto que eu vou pegar, de qual referência, né? De qual indicador? O tab 1, certo? Então, inserir. Pronto, ele inseriu lá, ó, o tab 1, só que está referenciado, certo? Automatizado. Então, conforme as tabelas 1 e 2, agora eu vou fazer a mesma coisa para o 2, seleciono o número 2, venho aqui em indicador, vou colocar um nome para ele, então tab 2, adicionar, e agora eu vou ir aqui em referência cruzada, indicador, escolher o indicador tab 2, inserir e pronto. Agora eu tenho conforme as tabelas 1 e 2, ok? Beleza, dessa forma todas as suas tabelas e figuras já estão totalmente automatizadas dentro do Word, certo? O que você vai precisar agora para criar as suas listas de figuras e tabelas? Agora, basicamente, é só pedir o Word para criar essas listas, nada mais do que isso, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, em referências, tá? Abro esse item referências, vou lá no início do meu texto, que é onde eu vou colocar as listas, né, de figuras e tabelas, certo? Posso já dar aqui um título, né, lista de figuras, depois eu clico aqui, dou um espaço, né, lista de tabelas, e agora sim eu vou pedir o Word para criar essas listas para mim, quando eu já tenho tudo automatizado, certo?
Então, beleza, já tenho aqui lista de figuras. Eu vou aqui, ó, inserir índice de ilustrações, certo? Então, posiciono meu cursor ali embaixo de lista de figuras, inserir índice de ilustrações. Aqui está marcado o nome da legenda tabela, mas eu não quero mostrar tabelas. No meu caso aqui, primeiro é o índice de figuras, certo? Ele vai mostrar nesse padrão. Você pode alterar o padrão de acordo com o que você preferir aí, certo? Vou deixar assim mesmo. Dá um OK. Pronto, ó, ele cria para a gente já prontinho a nossa lista de figuras. A mesma coisa para a lista de tabelas, certo? Então, posiciono o meu cursor, inserir índice de ilustrações, deixo tabela, OK, e pronto. Eu tenho a minha lista de figuras e minha lista de tabelas. Se eu quero separá-las, eu posso fazer uma quebra de página simples, né? Então, clico aqui no final da lista de figuras, venho em Layout, quebra de página, certo? E vou para a próxima página. Deixo a lista de tabelas aqui, clico aqui no final da lista de tabelas, mais uma vez, Layout, quebra de página e pronto. Você já tem o seu texto, né? Vamos ver aqui aí, ó, lista de figuras, certo? Posso centralizar esse título. Beleza, lista de tabelas, centralizo o título e depois vem o seu texto normal com tudo automatizado, certinho? Então, espero que tenha ajudado. Se te ajudou de alguma forma, deixe o seu like aí. Abraço, tudo de bom!